Insights poderosos sobre masculinidade, propósito e espiritualidade. Essa é a proposta do livro Força e Legado, mais nova obra do escritor, palestrante e mentor cristão Darrell Marinho, que convida homens a despertarem para seu verdadeiro chamado, capaz de impactar gerações. Essa conversa transformadora você acompanha a partir de agora aqui no Comunhão Entrevista. Darrell Marinho, é um prazer poder receber você aqui hoje, principalmente para falar de um assunto tão importante para os homens no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Bom, privilégio estar aqui no Comunhão Entrevista, compartilhando um pouco do que Deus tem nos dado, desse chamado tão importante, para que a gente possa reposicionar os homens dentro da verdade de Deus. É um privilégio poder estar compartilhando com vocês o que Deus tem nos entregue. Ô Darrell, eu começo perguntando como que surgiu essa vocação para falar para homens sobre masculinidade e legado? Tenho há um tempo, junto com a minha esposa Márcia, né, há mais de 10 anos, ministrado na área de família, na área de casais. A gente tem várias obras publicadas nesse segmento, equipando a igreja do Senhor. E em todas as nuances que a gente tem vivido, seja em palestras, seja em congressos com casais, seja atendendo casais nas igrejas, a gente tem visto muito a falta que tem tido de um posicionamento de um homem. O quanto a omissão dos homens tem prejudicado os lares. O quanto as crises que as famílias têm vivido são frutos de homens ausentes de um posicionamento, aquele que está lá no princípio, aquele que está lá na Bíblia. E Deus nos incomodou a escrever uma obra específica sobre isso, haja vista o quanto tem sido urgente esse chamado, essa convocação, para que os homens voltem ao princípio. Eu tenho entendido que o grande caos que a gente vê na humanidade, o grande desafio que a gente vê nas famílias, tem sido fruto de um homem ausente. Um homem que deveria assumir um posto de liderança, de governo, e ele tem fugido desse chamado, e por conta disso a gente tem tido um caos tão grande nas famílias hoje, não só no Brasil, né, como fora dele também. E o livro vem para isso, vem para poder reposicionar os homens dentro dessa verdade de Deus. E qual você considera como o principal fator que contribui para que tantos homens hoje vivam em ciclos de imaturidade, culpa e omissão? Eu acredito que tem uma ação, óbvio, muito forte do mundo, né, da mídia, é uma ação que visa potencializar a mulher naquela ideia de empoderamento, de feminismo, que terminou colocando a mulher numa posição que não era dela, e o homem, ao invés de manter a posição dele de liderança, de governo, ele foi se omitir do papel que ele deveria ter e começou a se acomodar numa posição de coadjuvante quando ele deveria comandar a instituição família, comandar a casa dele. E no passar dos anos, a gente tem visto cada vez mais a mídia empurrando a mulher pro papel que deveria ser do homem, e o homem não tem conseguido se manter nesse papel, e isso não acontece apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. Eu acho que esse envolto aí da mídia, do feminismo, terminou fortalecendo muito um movimento que tirou do homem a posição de liderança e ao mesmo tempo colocou na mulher uma carga que ela não consegue carregar, porque ela não foi feita para isso. E aí você tem de um lado um homem omisso, do outro uma mulher insatisfeita. E por quê? Porque eles estão fora do papel original, que está lá na Bíblia, do homem governar e da mulher auxiliar. Quando essa inversão de papéis aconteceu, há um caos familiar. Pois é, e eu estou vendo aqui no seu livro que ele é dividido basicamente em 4 jornadas, né. Qual dessas que você acredita ser a mais desafiadora para o homem contemporâneo e por quê? Acredito que hoje o maior desafio do homem é ele se posicionar, sabe? Tenho sentido que o mundo todo pega para o homem, né, uma situação onde ele não tem mais o papel de liderança. Se a gente for pensar na humanidade como um todo, desde os primórdios, você tinha sempre uma figura e ela dava vida pela sua família. Se você pegar lá desde a época das cavernas, quando vinha um animal atacar, o homem pegava um pedaço de pau, pegava uma flecha, né, uma pedra, e ele estava ali na frente defendendo a sua família. Ele foi criado
para isso, né? Para proteger, para liderar. E só que a gente começa a ver nas últimas décadas uma situação onde os homens têm saído dessa posição. O inimigo que vem, obviamente, para tentar, para mudar o posicionamento, ele entendeu que toda vez que ele tentava destruir a família, tinha uma figura de um homem que ali dava vida pela sua família. No momento que ele tira essa figura da família e começa a mostrar que não precisa de homem, que você pode ter uma posição independente, que a mulher ela pode com a outra mulher ter uma família e gerar uma criança sem precisar da figura de um homem, você começa a tirar aquela situação de alguém que dá vida pela sua família. E aí você facilmente destrói a família. Então eu acho que esse é o maior desafio que a gente vive hoje na humanidade, tem a ver com isso. Tem a ver com o homem que sai desse papel de dar vida pela família, e aí você começou a ter uma família que não precisa de homem, então é muito mais fácil destruir a família. Eu creio que há uma orquestração, sim, geracional, né, que o diabo vem há muito tempo trabalhando na mente das pessoas para que elas tirem a figura do homem ali de frente, tirem ele da liderança e com isso possa destruir a família. Então eu acho que de todas as jornadas que eu trago no livro, essa jornada do homem poder ter a sua maturidade e assumir o seu papel seja o pontapé inicial. É a partir daí que ele vai conseguir fazer as outras jornadas e viver a plenitude daquilo para o qual ele foi criado, conseguindo deixar um legado, que é a proposta também do livro, né? É que você não apenas assuma essa força, mas que você, ao final disso, da sua história, consiga deixar um legado para a próxima geração. Aproveitando esse gancho aí que você falou de legado, qual seria o pilar fundamental para que o homem comece a construir algo que realmente vai impactar nas futuras gerações? Eu sempre falo, né, que a gente só consegue dar o que a gente tem, né? Então a gente só segue quem já foi. Então a questão do exemplo é muito importante, né? Eu tenho hoje atendido muitos pais que sofrem com desafios com seus filhos, principalmente na fase de adolescência, e eu sempre falo que o filho ele, muitas vezes não vai fazer o que você diz, mas vai fazer o que você faz. Então é a partir do seu exemplo que você pode construir um legado. Então, se eu quero que meu filho ele tenha um amor pela palavra de Deus, é natural que isso aconteça sem ele ver eu tendo um amor pela palavra de Deus. Se eu quero que ele sirva na igreja, é natural que ele veja eu servindo na igreja, porque não tem como ele fazer algo que ele não vê os pais dele fazendo. Então, eu acredito muito que tudo começa em nós. É a partir do que a gente tem que a gente vai dar. Então, eu tenho que procurar ser um cristão melhor, eu tenho que procurar ser mais apaixonado por Jesus, viver uma vida mais entregue a Ele, para que isso daí possa derramar na vida dos meus filhos. E sempre que eu falo de legado, eu falo que é um legado de filhos biológicos, mas também de filhos espirituais, né? Porque todos nós devemos fazer discípulos, todos nós devemos aproximar as pessoas de Jesus, vai ter sempre alguém que vai estar olhando para a gente e desejando ou não viver o Jesus que a gente prega. E isso vai ser muito mais no nosso exemplo do que nas nossas palavras. Então, esse se encher, esse se abastecer, é aquilo que a gente vai poder transbordar na vida das pessoas. Com certeza. Ô Dario, e muitos homens hoje, eles podem se sentir, de alguma forma sobrecarregados, né, pela expectativa de serem fortes ou deixarem esse legado aí que você acabou de falar. Como que o livro ajuda esses homens a equilibrar essa pressão com a busca por uma vida autêntica e conectada com seu propósito? Aí uma das jornadas, eu falo da jornada de crescimento, né? E aí eu alerto quantos homens precisam crescer em todas as áreas, porque às vezes ele tá tão envolvido naquela área do trabalho, porque ele também recebeu uma mensagem durante toda a formação dele, né? De que ele tinha que trabalhar, de que ele tinha que sustentar, que ele tinha que prover. E ele acredita muitas vezes que o liderar a família é só prover financeiramente. Ele fica acreditando que ele tem que deixar uma herança para os filhos, algo material, algo financeiro. E eu tenho entendido que herança é o que você deixa para os filhos, legado é o que você deixa nos filhos. E o legado é muito mais importante do que a herança. Então, lá no livro, eu faço o homem começar a refletir que não é só o crescimento profissional, financeiro que ele tem que se preocupar. Ele tem que trabalhar o crescimento espiritual, o crescimento físico, o crescimento mental, trabalhar todas as áreas da vida para que ele possa ter plenitude, porque essa plenitude que ele vai ter, que vai poder dar um futuro melhor para os seus filhos, deixar um legado. Então, esse cuidado com outras áreas da vida do homem é importantíssimo, né? A gente, lá no livro, comenta que os homens terminam
morrendo mais cedo do que as mulheres porque eles se cuidam menos. Existem muito mais casos de suicídio em homens do que em mulheres porque os homens não tratam suas emoções. Normalmente você vê uma mulher, ela tem uma tendência de, você pergunta como é que ela tá, ela se abre, ela fala do que sente. Os homens têm muito essa dificuldade. Você chega para um homem e pergunta como é que você tá tudo bem, o cara tá arrasado, ele tá mal, ele tá passando pela pior fase da vida dele, mas ele tem dificuldade de se abrir, de ter um coração para partilhar, para conversar, para falar o que ele sente. E no livro, eu chamo os homens para que eles possam se desnudar também para um conselheiro, para um discipulador, para um mentor, para um pastor. Esse hábito vai ajudar eles a tratar as emoções e crescer também nessa área emocional e não ficar apenas sufocado pela responsabilidade de prover, de liderar. Então, esse é um dos crescimentos que eu proponho lá no livro. Ô, Darrell, e qual que é a mensagem mais urgente que você gostaria que os leitores do livro absorvessem e aplicassem na prática, né, nas suas vidas, logo após terminarem esse livro? Eu acredito que é sempre voltar ao princípio, sabe? Eu falo muito para meus filhos, filho, vai lá no princípio tá tudo, né? E quando a gente vai na Bíblia e a gente vai ver o princípio lá em Gênesis, Deus dá ao homem, né, um direcionamento. Ele diz ao homem que ele tem que governar, que ele vai sujeitar, que ele vai dominar a terra, os animais, ele vai dominar tudo que tem ali. Aquilo dali, Deus está dando uma ordem que tem a ver com a força. É a força de alguém que lidera, de alguém que governa, de alguém que está à frente, de alguém que resolve ser o protagonista da sua história. Esse é um chamado que está lá no princípio. E o livro, ele visa todo ele mostrar ao homem que ele tem que voltar para o princípio, voltar para o chamado original. O livro é uma convocação dos homens para voltarem para esse princípio. Só que logo depois que Deus diz para que o homem domine, para que ele governe, para que ele lidere e dá um comando de força para o homem, Deus diz que a partir dali o homem vai começar a multiplicar. E o multiplicar tem a ver com o legado, que é o que o homem vai deixar a partir do momento que ele se posiciona. Porque um homem que se posiciona, que assume o seu chamado, ele começa a construir algo que as pessoas querem seguir. E isso tem a ver com o legado que ele vai deixar depois que ele partir. E eu acredito muito, na importância do legado. Eu acredito muito que Deus seja geracional. A gente pensa muito no nosso momento, na nossa vida, no que a gente está fazendo agora. Mas a gente esquece que tudo que Deus faz tem a ver com gerações. Deus está pensando no que a gente está construindo hoje, que vai interferir na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos. Então, se a gente começar a pensar além do momento que a gente está vivendo, a gente vai se comprometer mais com as próximas gerações e a gente vai deixar algo melhor. No livro também eu comento que é a primeira vez na humanidade que a gente deixa uma geração pior do que a geração anterior. Se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai ver que sempre uma geração preparava uma geração melhor na próxima. Tinha mais educação, tinha mais saneamento, tinha mais saúde, tinha tecnologia. Mas essa geração que a gente está entregando é uma geração que não tem princípio, que não tem valores, que não tem nem verdade mais. As pessoas estão completamente perdidas, sem um direcionamento. E muito disso tem a ver com a falta do homem, com a falta de alguém que se posicionou, a falta de alguém que liderou, que alguém que fez aquilo que estava no princípio, que era dominar, que era levar a sua família conforme os planos de Deus. E por isso a gente está com uma geração tão perdida como a gente tem atualmente. Tá certo. Eu percebi no livro também que você cita algumas figuras bíblicas, né, alguns personagens bíblicos. Eu queria que você falasse um pouco mais, como que o leitor, vendo a história dessas pessoas, como eles podem melhorar como homem. Acho que toda história lá na Bíblia, Deus ele é muito lindo no que ele faz, né? Porque ele pega exemplos de pessoas imperfeitas como nós e nos inspira a mostrar que se eles conseguiram, a gente consegue, né? Você vai ver Abraão lá, né? Que quando eu aprendo sobre geração, sobre bênção, eu vejo muita história de Abraão, que estava preso numa tenda, ele não conseguia enxergar que a partir da vida dele, multidões seriam abençoadas. E quando ele sai daquela tenda, ele sai de um local de limitação que ele está, ele começa a ver as estrelas do céu, e assim será a sua descendência. Eu falo isso muito quando eu estou ministrando para os homens, que muitas vezes pensam só no momento atual deles, que não acreditam que na sua vida, a partir da sua vida, eles poderão abençoar outras pessoas e mostrar que, se ele entende o chamado que Deus tem de força, de governo, de liderança, e começa a se planejar para construir
construir um legado, assim como Deus fez com Abraão, é a mesma promessa de Abraão, Isaac, Jacó, é a mesma que se derrama no homem que está nos escutando hoje. Ele também vai poder abençoar multidões, gerações, a partir do momento que ele se apropria daquela promessa que Deus entrega para ele. Então a Bíblia ela é muito rica nisso, e a cada final de capítulo eu trago o exemplo de um homem da Bíblia que teve força e deixou um legado, e como é que a gente pode aprender com esse legado para levar para o nosso dia a dia. Perfeito. E Daryl, o que que você poderia dizer a respeito de movimentos de masculinidade que existem no Brasil e no mundo? Como que eles podem ser aliados no processo de desenvolvimento masculino hoje em dia? Eu acredito que é muito importante, né? Todo movimento que venha a unir as pessoas em cima de um propósito e uma causa, elas conseguem gerar engajamento, o que é muito importante para que haja movimento, para que haja transformação. O grande detalhe que a gente tem que se atentar é o propósito daquilo, né? Se é um propósito que tem a ver com o que eu acredito, com o que eu vivo, se tem a ver com a palavra de Deus e se não vai me atrapalhar na minha caminhada dentro da minha igreja, dentro da minha família, eu acho que a gente tem que sim estar junto de ambientes que a gente possa crescer, junto de pessoas que possam nos ajudar. Nunca desvirtuar do propósito original que a gente tem, né? Que é edificar a igreja, que é cuidar da família da gente, porque a gente também tem que ter muito cuidado para não estar no oba-oba de que as pessoas estão fazendo e esquecer do princípio, né? Esquecer do que realmente é mais importante, né? Então, a Bíblia já fala, não adianta a gente cuidar da igreja se a gente não cuida da nossa casa. Então, eu sempre tenho chamado a atenção dos homens que o primeiro ministério é o nosso lar. Então, primeiro eu tenho que cuidar muito bem da minha casa, porque é do que eu tiver em casa que eu vou poder dar fora. Então eu tenho que ter muito cuidado também se eu estou envolvido em muitos movimentos que terminam me atrapalhando de fazer o meu principal. Mas, quando eu faço o meu principal bem, quando eu cuido da minha casa, quando eu sou um líder, um sacerdote no meu lar, quando eu aproximo a minha casa de Deus, aí sim, aquilo que eu tenho eu vou transbordar em um movimento, eu vou transbordar dentro da minha igreja local, eu vou abençoar outras igrejas e assim o reino vai crescer e eu vou deixar um legado. Perfeito, Daryl. Para a gente agora encerrar a nossa conversa, qual seria o primeiro passo que você recomendaria para o jovem, né, aquele homem que está em formação, iniciar a sua jornada da proposta do livro Força e Legado? Eu acredito que tinha que começar a ler no livro, né? O livro ele tem aí 32 anos da minha história de amor com Márcia, né? Minha primeira, única e última esposa. Tenho a criação de 3 filhos, tenho um neto, tenho o meu servir na igreja, tenho meus desafios como homem, tenho a minha história dos meus desafios que eu passei na minha infância, na minha juventude, as tentações, né? As quedas. Eu acredito que ali eu coloquei não só a parte teológica, que é importante, que é a base de tudo que a gente construiu, a base científica, porque eu tenho uma formação também na área de psicologia, mas principalmente o que eu venci nesse tempo para poder hoje olhar para meus filhos, olhar para meus netos, saber que eu estou construindo um legado. Eu acho que a literatura ela tem essa capacidade, né? Você consegue pegar toda uma vida de uma pessoa e resumir em 2, 3 horas de leitura, onde você pode absorver tudo que aquela pessoa passou anos para poder conquistar, para poder construir, né? Que apanhou, que aprendeu. Eu trago muitos exemplos práticos do dia a dia, muitas situações que estão na nuance do coletivo, né? De futebol, de jogos, de competição, e eu consigo colocar esses exemplos ali para que o homem possa se ver naquela situação e colocar na prática na vida dele para que gere transformação. Porque o mais importante dessa leitura é que não é apenas um conteúdo para que você aprenda algo teórico, mas principalmente que você pratique algo que vai fazer diferença na tua vida. Essa é a própria Bíblia. Eu tenho recebido testemunhos assim bem impactantes de homens que já têm mudado a sua rota, que têm começado a voltar para o princípio original ali para construir um legado que realmente tenha valor aqui na Terra. Tá certo, Daryl. Eu quero te agradecer aí pela sua disponibilidade, por ter conversado conosco sobre esse assunto tão relevante, né? E muito obrigado e sucesso aí. Que bom, amigo. Gratidão aí vocês pela oportunidade. Que Deus aqui possa abençoar ricamente aí todos vocês e que a gente possa avançar. Que Deus nos dê a força dele para que a gente possa deixar um legado. Você que acompanha essa entrevista pode ver muito mais sobre esse e outros assuntos no nosso site www.comunhão.com.br. Visite também as nossas redes sociais. Até lá!